Os homens leem comigo os versos ímpares, vão fazer um coral bem bonito, e as mulheres leiam os versos pares, junto com a Jane. Diz assim o texto da palavra de Deus, Romanos capítulo 6, de 1 a 23. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Ou, porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos porque, se fomos unidos com Ele, na segunda, certamente, na semelhança da sua ressurreição. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto por si só, louvado seja Deus, já se explica, já nos ensina grandes lições para a nossa vida espiritual. Assim então, meus amados irmãos, o texto começa a nos ensinar dizendo que o homem natural, após ele então ser justificado por Deus, diz-nos o texto, ele precisa buscar uma nova vida. Vocês estão vendo o título lá, sim ou não? Então nós vamos repetir esse título até ele ficar gravado em nossa mente. O homem natural, depois de ser justificado por Deus, ele precisa buscar uma nova vida, uma vida de santificação, uma vida de comunhão com Deus. Certa vez, abrindo aspas, um escravo convertido ao Senhor Jesus Cristo disse, declarando assim, depois da sua conversão, a cruz de Cristo me condena a ser um santo. Assim então, meus amados irmãos, a santidade, ela é uma ordenança dada por Deus ao homem, mas um homem nascido segundo Deus, um homem a quem Deus quer usar, um homem a quem Deus deseja que ele seja instrumento usado nas tuas mãos, um homem a quem Deus quer santificar, ou quer que ele seja santo. Assim então, a santidade, ela é uma ordenança dada por Deus ao novo homem, ao homem nascido segundo Deus, a quem Deus quer, a quem Deus deseja. Paulo escrevendo a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 3 e 4, ele diz, pois esta é a vontade de Deus. Ele põe 2 pontos. Ele põe 2 pontos, porque dali para frente ele começa a dizer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus, então, meus amados irmãos, para a nossa vida? Você pode repetir comigo? A vossa? Que vos abstenhais? Mas que cada um de vós em santificação. Amém. Porque ele está dizendo em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 11, dizendo assim, lá em Apocalipse, você pode ler comigo? Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Porém, você, igreja do Senhor, chamada, escolhida pelo Senhor, você deve fazer o que agora? Continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Fomos eleitos, meus amados irmãos, e chamados para permanecermos santos, para herdarmos a vida eterna. Só podemos então servir a Deus, ou Deus só aceita o nosso serviço em santidade de vida. Todo crente precisa ser preparado por Deus para a obra por meio da santificação. Escrevendo Paulo a sua segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 21, ele diz que o Senhor deseja, então, fazer a sua obra através de nós. Certa feita, diz John Wesley, assim, abrindo aspas, dei-me 100 homens. Muitos de nós já ouvimos essas falas, essa frase, dei-me 100 homens que nada mais temam senão o pecado, e nada mais desejam senão a Deus. E não importa se eles são altamente instruídos ou se eles não tenham instruções nenhuma, garanto-lhes que sacudirão as portas do inferno e edificarão o reino de Deus na terra. Portanto, nós vamos aprender nessa noite, nesse texto com o apóstolo Paulo, sobre uma nova vida, sabendo, meus amados irmãos, que isto só será possível para nós. Uma nova vida só será possível para nós quando nós morrermos para o pecado.
é exatamente isso que ele começa dizendo para nós, a partir dos versos 1, dizendo: que diremos, pois, permaneceremos no pecado? Sim ou não? Sim ou não? Não, gente, de jeito nenhum. Para que seja a graça mais abundante, ele responde imediatamente aí no texto: como viveremos ainda no pecado, nós que para ele, o que ele está dizendo lá? Morremos. Nós já morremos. Nós já morremos para o pecado. O pecado não pode mais reinar sobre nós. Portanto, esse capítulo 6, dos versos de 1 a 10, ele vai falar sobre esta morte que nós já morremos para o pecado. Portanto, meus amados irmãos, os nossos inimigos, assim como os inimigos de Paulo, insinuam até hoje, até os dias de hoje, que esse evangelho pregado pelo apóstolo Paulo tornava difícil a prática das boas obras e incentivava a prática do pecado. Aprendemos isso também nas nossas aulas de catecúmenos. Por isso, Paulo, então, faz essas perguntas logo aqui no verso 1. Que diremos, pois? Eu sou um eleito, eu sou um escolhido de Deus, mas eu posso continuar no pecado porque eu sou um escolhido de Deus? Sim ou não? Não, de jeito nenhum. Permaneceremos nós no pecado? É claro que não. A resposta de Paulo é que Deus, que nos concede a sua graça, além de perdoar os nossos pecados, Ele também nos torna livre da escravidão, Ele nos torna livre das unhas do capeta, Ele nos torna livre para nós não servirmos mais ao diabo. É isso que Paulo está dizendo, meus amados irmãos. E para nós vivermos uma nova vida, uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de virtude, uma vida de louvor, nós precisamos compreender essas verdades fundamentais para a nossa vida. Esse é um princípio básico da palavra de Deus para nós, que nós precisamos conhecer estas palavras, conhecer essa verdade, mas nós só podemos praticá-la depois que nós tomarmos conhecimento dela. O povo de Deus, então, é destruído porque lhe falta conhecimento ou entendimento espiritual. Portanto, Paulo usa essas expressões no texto em apreço. O desejo dele é que nós soubéssemos estas verdades. Portanto, ele utiliza isso no verso 3, dizendo assim: ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, meus amados irmãos, porventura ignorais isso? O verso 6 ele diz: sabendo isso, ou seja, nós somos conhecedores. No verso 9 ele diz a mesma coisa: sabedores de quê? Olhe para o verso 9, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Portanto, eu não posso mais praticar as obras das trevas, eu não vivo mais para o pecado. O verso 2 diz que nós morremos para o pecado. Então, como nós poderíamos ainda viver no pecado? A morte de Jesus, meus amados irmãos, ela paga completamente todos os nossos débitos, e agora nós estamos prontos. Já não devemos mais nada para o capeta, já não devemos mais nada do qual ele precisa apontar para Deus. Está vendo? Está vendo? Jesus Cristo já pagou, e nós cantamos isso há pouco aqui no nosso culto. O sangue de Jesus me lavou. Portanto, agora eu sou alegre, agora eu posso cantar, agora eu posso louvar a Deus. O sangue de Jesus pagou todos os nossos débitos, agora nós estamos prontos para começar uma nova vida com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A nossa velha natureza foi sepultada, assim como aconteceu com Cornélio, assim como aconteceu com a sua família, quando eles ouviram o evangelho que Paulo pregava, receberam o Espírito Santo para viver uma nova vida, uma vida de santidade. No verso 4, Paulo fala assim, que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós. De como é que nós devemos andar? Como é que nós devemos andar? Mas como é que nós andamos?
praticando as mesmas coisas, vivendo da mesma forma, todos os dias acordando do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito, dormindo do mesmo jeito, acordando do mesmo jeito, trabalhando do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito, quando na verdade nós precisaríamos, diz ele aqui, através da nossa conversão e pelo poder da cruz de Cristo, mortificar as nossas próprias vontades para viver a cada dia a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Gálatas capítulo 5, verso 24. Podemos, meus amados irmãos, resumir aqui esse velho homem, esse homem que foi crucificado com Cristo, esse homem que foi morto com Cristo, esse homem que ressuscitou com Cristo para uma nova vida. No verso 10 ele diz isso para nós: pois quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, morreu para o pecado. Mas, quanto ao viver, ele vive para quem? Ele vive para Deus. Consideramos, pois, então, de que jeito? Mortos para o pecado. Portanto, para nós termos uma nova vida, o que nós precisamos? O que nós precisamos, igreja? Em primeiro lugar, está escrito lá, sim ou não? Tem primeiro ponto, sim ou não? Vamos destacar aí para os irmãos. Para nós vivermos a nossa vida, o que nós precisamos fazer? Só vou viver uma nova vida quando? Mas, em segundo lugar, esse texto também nos ensina no verso 11, que para nós vivermos uma nova vida, precisamos morrer para o pecado. Mas não é só morrer, nós precisamos viver para Deus. Não é isso que ele está dizendo no verso 11? Pode ler comigo o verso 11, sim ou não? Vamos lá? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerar. O que significa a palavra, então, considerar? Considerar é levar em conta, considerar é prestar atenção, considerar é fazer uma avaliação do que você está fazendo. Deus quer que nós nos apropriemos dessa verdade, de que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas que agora nós estamos vivos por Ele e para Ele. É isso, meus amados irmãos. Não é simplesmente um sentimento. Eu estou sentindo. Não, não tem sentimento. Ele está dizendo para nós assim, é uma ação completa do poder de Deus em nossa vida, de acordo com a palavra do Senhor, escrita em Colossenses. Pode colocar para nós, Colossenses, no capítulo 3, dos versos de 1 a 4, eu quero ler com os irmãos esse texto, nós precisamos ler esse texto que Paulo coloca para nós nessa epístola aos Colossenses, no capítulo 3, dos versos 1 a 4. Ele colocou, que eu estou achando aqui, mas na hora que eu pus o dedo do texto, o texto pulou de novo, fechou tudo aqui, devia ter deixado marcado, né? Não deixei. Apareceu, vamos lá. Pronto, capítulo 3, versos de 1 a 4. Vamos ler juntos? Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então com Ele em glória. Louvado seja Deus. Como nós estamos então, meus amados irmãos? Em primeiro lugar? Segundo lugar? Estamos realmente mortos para o pecado? Quem está morto perdeu completamente o tipo de relação, sabe completamente, ou sabe claramente sobre o que é que ele quer para a sua vida a partir daquele momento.
É como se você estivesse muito chateado com alguém ou com alguma atitude e dissesse assim, fulano de tal, o que você fala para ele? Fulano de tal morreu para mim. Aí você fala assim, o pecado morreu para mim. O pecado morreu para mim. Assim então, meus amados irmãos, deve ser esse novo homem em relação ao pecado. Nós estamos livres. Nós estamos livres quando nós conhecemos a verdade que nos liberta. Nós estamos livres em nosso viver diário. E quando nós estamos livres, a nossa vida muda completamente, as nossas atitudes mudam. Agora já não sou mais eu quem vive, mas agora é Cristo que vive em mim. Jesus Cristo é o nosso novo padrão de vida. Jesus Cristo é o nosso modelo. Jesus Cristo é o nosso exemplo. Jesus Cristo é o nosso instrutor. Jesus Cristo é o nosso caminho. Jesus Cristo é aquele que nos ensina. Ele é o nosso professor. Ele está servindo a Deus durante toda a sua vida e ele também diz que nós precisamos ser imitadores, como ele é de Deus. Assim então, meus amados irmãos, quando nós morremos para o pecado, nós vamos viver para Deus. E por fim, viver para Deus é desejar servir a Deus em justiça e em santificação. No final desse texto, a partir dos versos então 15 em diante, ele começa a descrever essa situação. E daí? Havemos nós de pecar? Havemos nós de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Ou você serve a Deus, ou você serve a quem? O diabo. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. E a quem você se oferece para servir, você é dele? Servo. Fica claro isso para nós, sim ou não? Meus amados irmãos. Portanto, ele diz aqui que nós precisamos oferecer, colocar-nos à disposição, apresentar-nos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Trata então de um ato de consagração, de uma entrega total a Deus para uma vida de santificação, uma entrega total a Deus para nos livrar completamente dos nossos pecados e de todas as práticas que Deus condena e que pode trazer aborrecimento para o nosso Deus. Portanto, Paulo é enfático. Paulo é enfático nesse texto, no capítulo 6, nos versos 13, coloca para nós, fazendo um favor, para nós lermos esse verso 13, meus amados irmãos, o que é que está escrito aí? Não reine, portanto, verso 13, desculpa, nem ofereçais um instrumento, mas como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Mas ele para por aí? Não, ele continua dando-nos instruções e acrescenta, falo com vocês como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como vocês ofereceram os vossos membros para a escravidão da impureza, para a escravidão da maldade, assim também agora vocês façam a mesma coisa. Se vocês viviam uma vida de pecado, se vocês viviam uma vida de podridão, se vocês viviam uma vida manchada, se vocês não tinham um pingo de vergonha de viver desse jeito, fazia tudo o que vocês queriam, da forma como vocês queriam, a hora que vocês queriam, não era assim, sim ou não? Agora faz a mesma coisa quando servem a Deus. Fazem a mesma coisa, servindo a Deus. Da mesma forma, com o mesmo empenho, consagre o vosso corpo a Deus, não como instrumento de iniquidade, mas oferece a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Verso 12, verso 13, porque Deus tem tanto interesse assim, meus amados irmãos, que nós ofereçamos a Ele o nosso corpo, porque Deus quer corpo. Por que Deus quer corpo? A Bíblia nos diz, porque o nosso corpo é santuário do Deus vivo. E Ele jamais quer habitar num corpo que serve ao pecado. Jamais Deus vai habitar num corpo dessa natureza. E Paulo está deixando isso muito claro para nós. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Portanto, meus amados irmãos,
Deus quer usar o nosso corpo como Ele quiser, da forma como Ele quiser. O nosso corpo pertence a Ele. Ele comprou o nosso corpo. Nós não nos pertencemos mais a nós mesmos. O nosso corpo é do Senhor. O nosso corpo estava morto. O nosso corpo estava dilacerado. O nosso corpo estava lá fétido, o nosso corpo estava lá mendigando, ia para o inferno, e o Senhor foi lá e nos resgatou, nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e agora nós ficamos servindo a um Senhor de forma pequena, de forma medíocre, de forma meia boca. Não é assim que Deus quer. Deus quer que nós nos sirvamos de forma completa, não mais como escravo de Satanás, mas servindo a Deus com poder, o poder do Senhor Jesus Cristo, servo da justiça, servo do Deus vivo, como diz aqui o verso 18 desse texto. Se libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça de Deus. Então, com esta mudança, com essa nova mudança, com essa mudança que aconteceu na nossa vida, com a nossa nova identidade, nós mudamos também. Com a nossa nova identidade, nós mudamos também a quem nós servimos. Se antes nós servíamos ao diabo, agora nós servimos ao Deus vivo. Se antes nós éramos escravos de Satanás e servíamos aos seus desejos, servíamos aos seus caprichos, servíamos às suas vontades, agora nós somos servos de Deus para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Assim, então, meus amados irmãos, o verso 20, ele ainda nos instrui, porque quando nós éramos escravos do pecado, estávamos isentos em relação à justiça. Continue, verso 21. Que resultado nós escolhemos? 22. Louvado seja Deus. Os benefícios, meus amados irmãos, do nosso serviço a Satanás, são coisas que hoje nos envergonham. É isso que Paulo está dizendo para nós. Mas ele também diz que o resultado do nosso serviço a Deus é justiça, é santificação, é vida reta, cujo fruto é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna no nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta para nós é: qual dessas você quer? Você quer a morte ou você quer a vida eterna? Se escolhermos a vida eterna, só a teremos através de uma comunhão sincera com o nosso Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e mediador entre Deus e os homens. Neste momento nós estamos diante dele e nós precisamos reconhecer o seu senhorio em nossa vida. Nós já o pertencemos. Nós já somos do Senhor. O problema é que tipo de vida, sendo servo do Senhor, nós temos vivido. A nossa vida vivida tem agradado ao Senhor? Temos sido fiel ao Senhor? Temos resplandecido como luzeiro no mundo? Temos sido o bom perfume de Cristo? Pensemos nisso, meus amados irmãos, enquanto cantamos o hino 97, a súplica de um redimido.